Tiago, mas e quando há um clima de baixo astral numa empresa? Né? Até porque teve uma crise, ou porque vendemos muito Exato. bem, né? Estão passando por uma Exatamente. crise que todos acompanham. Como é que a gente arranca essas pessoas desse baixo astral? É possível ou não? É possível tirar as pessoas do baixo astral, do clima de crise que se instalou, que nem nós estávamos falando numa palestra recentemente. A crise financeira, ela existe, realmente, mas ela existe sim dentro da cabeça de cada um. Então, como dizem os chineses, o momento de crise para eles é um momento de oportunidade. Eles criam dinheiro na crise. Então, você tem que instalar no seu colaborador que momentos difíceis estão por vir, mas não pode deixar desanimar, não pode deixar baixar o ritmo de produtividade, baixar a motivação deles, porque a crise própria em si já existe. Se você permitir que dentro da sua empresa baixe o clima de produtividade, baixe o relacionamento entre a sua equipe, certamente vai piorar. Mantenha-os motivados, mantenha-os atentos, analisando a sua produtividade, analisando seus trabalhos. Para isso tem que fazer um acompanhamento constante, né? Sim, um acompanhamento é feito Para saber em constantemente. que momento a minha equipe começou a ficar desmotivada, Exato. porque a gente está com uma crise, porque o mercado não está comprando hoje que comprava há 3 meses. Exato. O que aconteceu durante esse período de crise ou de uma reestruturação na empresa também pode afetar muito. O que aconteceu nesse período que levou os meus colaboradores a ficarem desmotivados? Tem que ser feito um acompanhamento, um setor às vezes até específico de acompanhamento de qualidade e produtividade, para ter essas respostas em que momento aconteceu, em que situação e fazer as correções de rota. Você citou aí rapidamente, mas eu gostaria que você retomasse. Sim. A empresa, por exemplo, teve que demitir cada 3 funcionários, 1 funcionário. Uhum. Né? Eu suponho que isso deve provocar um clima de baixo astral Sem imenso, dúvida. por 2 motivos. Primeiro, porque era meu colega. Segundo, que o próximo posso ser eu. Exato. Não é verdade? Exato. Né? De eu trabalhar preocupado, bom, Uhum. o próximo demitido aqui posso ser eu, vou perder meu emprego, vou ter problemas lá na minha Sem vida dúvida. pessoal. Como é que você acompanha um clima como esse? Existem 2 maneiras. Quando existe essa demissão dentro da empresa, gera um clima nos outros colaboradores de também isso é possível acontecer comigo. Então já se instala uma tensão natural nos colaboradores. Quando você faz o acompanhamento, nesse caso é necessário uma conversa com a equipe que está passando por essa dificuldade. Se houve demissões em determinados departamentos, a conversa tem que ser feita com esses departamentos, alertando-os de que foi um processo, um procedimento da empresa, mas que isso não venha a ocorrer mais, desde que sejam tomadas as devidas decisões, as devidas mudanças, para que isso não aconteça. Agora, você acha que num momento como esse, é melhor esconder das pessoas, para ninguém ficar sabendo que a situação está assim, preocupante, ou é melhor ser transparente, todo mundo sabe o que está se passando? Como é que é isso? O melhor caminho, Heródoto, é ser transparente. Ser transparente. Porque Mesmo que a notícia não seja boa? Mesmo que a notícia não seja boa. Quer queira, quer não, o colaborador dentro de uma empresa, ele percebe como está o clima. Ele sabe do que está acontecendo na empresa, do momento financeiro que a empresa passa, que o país passa. Ele sabe de tudo isso. Então ele tem que ser informado de que a empresa está ou não em crise, está ou não pensando em reestruturações no número de colaboradores. Isso tem que ser transparecido para ele. Até mesmo para que ele possa, sabendo das informações, se manter mais calmo e centrado nas suas atividades. Independente do que venha a acontecer. Independente do que venha a acontecer, as notícias serão boas ou ruins. Você acha melhor isso? Tem que ser transparente. Como é que você acha que impacta o clima de uma empresa, de uma organização, quando ele, em vez de ficar sabendo oficialmente, ele fica sabendo através da rádio peão? Ou de notícias que vêm de dentro para fora. Aí saiu uma notinha publicada no caderno de empresas do jornal tal, né, dizendo que a empresa tal vai passar por uma reestruturação. É muito pior. É pior. É pior. É pior. É pior ele saber pela... Eu não tenho acreditado que diz que os olhos não veem, o coração não sente? Exato, os olhos não veem, o coração não sente, mas de uma certa maneira, o coração vai acabar sentindo, porque ouvindo do líder, ouvindo da rádio peão, como é muito usado, ele vai saber. E às vezes a informação que chega da rádio peão chega totalmente distorcida. Então existe um ditado que diz que o diretor convidou os colaboradores para assistir a passagem do cometa Halley pelo nosso espaço, né? E esse anúncio chegou do supervisor geral. Quando chegou no gerente que executa a tarefa, ele dizia que o Bill Haley ia cantar no auditório da empresa. Então a comunicação na empresa é muito importante. Tem que sair, todos os fatos que têm que ser ditos têm que vir direto dos líderes. Tem que vir de cima, não de baixo.
porque de baixo a informação vem distorcida. Sei. Porque senão como é que é? Cada um acrescenta Cada um um ponto, acrescenta uma vírgula, um ponto, e quando chega a o informação, ponto vai mudando, quem conta chega... um conto aumenta um ponto. Então chega num determinado momento que já está totalmente distorcida a verdade da situação. Sim. Vindo de cima você não tem isso, que a informação é dita diretamente a quem é preciso ser dito, da maneira correta e realmente a situação verídica. O momento que a empresa passa, o momento que o colaborador passa. Então as lições são duas. Primeiro, a transparência. Segundo, uma comunicação eficiente para que todos saibam o que está acontecendo na empresa. Exatamente, exatamente. A transparência e relacionamento interpessoal e interdepartamental entre as empresas que nós utilizamos. O departamento conversar com outro departamento. O que o financeiro sabe que pode ajudar o administrativo, o que o administrativo sabe que pode ajudar o comercial. Isso é o trabalho em equipe dentro das empresas. Quer dizer, a equipe não é só dentro do departamento? Não. A equipe é uma empresa como um todo. Toda empresa existem as suas subdivisões. E essas são equipes que cuidam de seus determinados departamentos, que cuidam da empresa como um todo. Se o comercial não trabalhar direito, a empresa como um todo vai sentir o resultado. O administrativo, o financeiro, o jurídico, todos, o marketing, é uma equipe como um todo. Por isso que existe a comunicação interpessoal entre as pessoas e a equipe e entre departamentos. Sim, então a preocupação não é só com o meu departamento, só com o meu trabalho? Não. É com um todo. É a empresa como um todo. Existe a visão de que a empresa é o meu departamento e a minha função. Mas não é. A empresa, num geral, depende da oportunidade de trabalho, depende da dedicação no trabalho de todos os departamentos. Se os departamentos não fluírem como uma música, como uma sinfonia, não vai fluir. A empresa, de um geral, vai ter os resultados comprometidos. Então, que métodos tem a empresa para poder passar essa disposição para os seus funcionários? Vem novamente de cima. É o líder que tem que instalar essa importância de comunicação entre as empresas, entre as equipes, entre os departamentos. Depende somente dele executar essas tarefas. Depende do líder chegar nos seus colaboradores, nas suas equipes, e falar: nós temos que conversar. Todos nós temos que saber das dificuldades e das conquistas de todos os departamentos para mantermos o equilíbrio. Isso depende deles, instalarem nas suas equipes. É dessa forma, portanto, então, que toda empresa, quer dizer, a notícia permeia toda a empresa. Exato. As boas notícias, as boas notícias e as más Como notícias. eu posso ajudar e como é que eu posso fazer com que a empresa se estruture melhor. Exato. O que eu posso fazer para melhorar, o que eu fiz de excelência, o que eu executei com maestria na minha parte, na minha função, que colaborou para que a empresa chegasse até aqui e aonde eu tenho que melhorar. Então, muitas vezes é necessária a comunicação do líder com todos e os outros colaboradores, os outros departamentos entre si. Porque, às vezes, uma informação que é necessária do administrativo para o comercial obter uma melhora não chega, porque o administrativo retém as informações somente para ele e passa somente para o líder. O líder acaba ficando sobrecarregado e não executa as outras funções necessárias de um líder, que é comandar a equipe, que é comandar a empresa. Eu posso entender, então, que a comunicação, além de ser vertical, tem que ser também horizontal. Exatamente. A comunicação vertical somente hoje em dia não funciona mais. Não funciona mais. Existe a necessidade da comunicação horizontal. Sim. É necessário isso nas empresas, nos departamentos. Agora, como é que as empresas brasileiras estão nessa direção? Elas estão caminhando nessa... Hoje em dia, um maior número de empresas caminha nessa direção. Mesmo as empresas familiares? Mesmo as empresas familiares. Importante ponto, empresa familiar. Existe muita falta de comunicação na empresa familiar. Porque justamente por isso é família, está em casa, está tranquilo, então eu não vou me preocupar. Lá em casa, lá em casa, na hora do jantar. O nono reúne todo mundo lá e a gente conversa. A gente acerta os pontos. E não é assim que funciona. Aí volta no primeiro ponto da entrevista, que você fala assim, é necessário separar a vida pessoal da vida profissional. Principalmente nas empresas familiares. É mais difícil na empresa familiar fazer essa separação? É mais difícil. Deve ser, suponho. É muito mais difícil. Eu tenho uma empresa familiar e é muito mais difícil você separar. Você ter que dar um comando para a sua equipe, que é a sua esposa, que é a sua mãe, que é o seu filho, o seu pai, seu avô. Ou receber deles um comando, porque não é porque você é o líder, o dono da empresa de família, que você também não recebe o feedback da sua família. Então é muito difícil manter esse equilíbrio. E a comunicação horizontal nesse ponto é muito importante.